Acabei de perguntar pro Carlos Bregantin que dia é hoje mesmo. Ele falou 17 de outubro, meu aniversário. 17 de outubro. Carlos Bregantin, parabéns. Feliz aniversário, amigo. 5.8. 5.8. Turbinado. A gente queria felicitar e dar os parabéns pra gente, né, que convive com o Carlos Bregantin. Um presente. Aniversário é nosso. Aliás, aniversário é seu, o presente é nosso. O presente é nosso, conviver contigo. Então é muito bom. Tudo combinado aqui. Você que tá... Combinado nada. Você que tá vendo ao vivo esse programa, entra aí, participa do nosso papo, manda o seu e-mail que a gente lê à medida que vai chegando. Que a gente vai conversar sobre um tema muito importante que tem a ver com o que está acontecendo no Brasil. Aliás, já acontece há muito tempo, que é a questão da exploração sexual infantil. E pensando em Copa do Mundo que está para chegar, eu acho que é uma outra realidade que a gente fala muito pouco quando se pensa em grandes eventos esportivos, né? Verdade. Queria ler um e-mail que chegou, só para não esquecer, do Gilson Pontes Pereira, de Nova Friburgo, mandando parabéns. Obrigado, Carlos Gilson. Bregantin. Me curte lá na minha página e para com esse negócio de que eu não quero te aceitar. Não dá para aceitar mais. Tem que falar lá com o Zuckerberg lá para poder abrir. Libera o perfil. É que o Bregantin tá bombando no Facebook, e agora não tem mais vaga para quem quer curtir. Precisa mudar as regras do Facebook. A gente está com a Débora aqui essa tarde. A Débora é a coordenadora do Bola na Rede. A gente vai falar sobre o Bola na Rede, o que é o Bola na Rede. Carlos não queria muito falar sobre bola na rede. Hoje não é um bom dia para falar. Não é por conta do jogo de ontem, mais uma vez mas o Corinthians não pôs bola na rede. Que tá ligado. Mas a Débora é corintiana. Eu sou corintiana, eu sinto que o Bregantin está sentindo então hoje. Vamos falar de outra bola na rede. Mas vamos falar de outra que é mais importante. Não, essa é mais importante. E depois desse papo, que a gente está começando agora às 16 horas, lá pelas 5 da tarde, a gente vai continuar com o Tércio falando sobre renas, que também tem muito a ver com Bola na Rede. Bem-vinda, Débora. Obrigada por você estar aqui com a gente essa tarde. Não tem sobre como não tem como não receber a Débora aqui e lembrar, para quem não sabe, que ela é filha do nosso querido pastor Jonathan, do Vale da Bênção, conhecido no Brasil e no mundo todo. E nós, né, Fernando, temos o privilégio de conviver, de saber, em algum momento, né, as nossas jornadas se entrelaçaram. E o pastor Jonathan, num café da manhã com pastores aqui em São Paulo, numa oração, ele deixou uma marca tão profunda, né, na nossa caminhada, que de quando em quando a gente lembra. E aí inclusive a gente se pergunta o que é que nós estamos fazendo aqui, né? E a Débora é filha desse homem, e além de ser filha dele, é uma mulher que eu admiro muito há muitos anos pelo engajamento, pela coragem, pelas iniciativas, né? E por andar pelos caminhos que você anda. É gostoso, é bom saber disso. E por fazer o que faz. Bom te rever, bom te ter aqui. Obrigada, e que bom estar aqui com vocês. Eu falei agora um pouco pro Fernando, gostei do tema do encontro, Papo na Rede. Papo na Rede. Tudo a ver com a nossa rede. Hoje vai tratar sobre bola na rede. E a nossa rede, que é uma rede do bem, é uma rede do reino de Deus, é uma rede de enfrentamento à violência, a pobreza, e é uma rede que vem se sustentando através da RENAS, que é a Rede Evangélica Nacional de Ação Social. E então, lembrando também, o Bregantin esteve conosco 10 anos atrás, quando começamos a pensar RENAS. Então ele estava lá, e muito gostoso. Então a rede é assim, né? A ideia das redes naquela época estavam nos encantando, na verdade. Exatamente. Né? Hoje é muito comum esse termo por conta da rede. Essa história de rede já é mais antiga do que as pessoas pensam, muito né? Bem mais antiga. E eram mais complexas, né? Porque nós não tínhamos os recursos que se tem hoje, né? Então nós tínhamos que lançar mão de outras tantas ferramentas para você conseguir integrar pessoas, enfim. É verdade. Então, mas naquele tempo e até hoje é um tema que nos encanta muito. As redes em geral. E você vai ver, a gente vai falar um pouquinho sobre o Bola na Rede. Vocês vão perceber o quanto que a campanha Bola na Rede, ela tem tido um sucesso, ela tem conseguido uma abrangência e uma aceitação muito boa, exatamente porque nós fomos meio que treinados a trabalhar em rede. Então, uma forma bem leve de se relacionar com as pessoas.
e estar com as pessoas, né? E quando você tem um tema como esse, que é o enfrentamento à violência sexual, e a pessoa então acolhe isso no coração, ela se sente totalmente à vontade para ir, sim, e ela continuar falando do assunto nas outras redes que ela faz, que ela, sim, tem contato, né? Então, sim, nesse sentido é muito bom. Agora, Débora, me diz uma coisa, uma coisa que é assustadora sempre é quando a gente tem a visualização de números. Vocês, para criar o projeto Bola na Rede, houve um juntar de números do tipo, a quantas andam isso, por exemplo, no Brasil, no mundo, enfim? Então, qual é a gravidade disso? Assim, em relação à gravidade, quando nós fomos desafiados a tratar o assunto em RENAS, porque RENAS é uma rede de organizações sociais, sim, onde as pessoas já estão atuando de alguma forma no enfrentamento, principalmente à vulnerabilidade social, enfrentamento à pobreza. Excluídos, né? E aí a gente traz então o tema específico, enfrentamento à violência sexual, e no caso da campanha Bola na Rede, enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. No turismo. Então, naquele período, o que aconteceu? Nós fomos procurar pessoas que já atuavam na área. E aí fomos assim muito surpreendidos com a questão de estatísticas. Então buscávamos, afinal, qual é o número, o que acontece no Brasil em relação a crianças e adolescentes, e aí uma estatística diz um número, a outra diz outro número, e fomos até a Childhood, que é uma grande organização internacional que tem atuado nessa área, e eles também lutando com a questão de números. E então, assim, o que nós dizemos é uma situação desastrosa, aterrorizadora. Agora, é uma situação de escusa, é uma situação de escuro, de escuridão, de plena escuridão. Tá. Então, muito que acontece, você sabe que acontece, mas está muito mais acontecendo, porque se as pessoas não falam, se as pessoas não denunciam, então... Primeiro, isso não que vem. Você está falando assim, que os dados estatísticos eles estão sempre defasados em relação à realidade. Até porque o afligido é um buraco menino, é muito maior. É um moleque, isso. É uma criança. Agora você vê, só para você ter uma noção, quando a gente fala de cenário, vamos dizer assim. Então, Brasil é o país da América Latina onde o problema da exploração sexual, violência sexual é maior. Que o Brasil só perde para a Tailândia. É mesmo. Então a gente percebe, peraí, tem alguma coisa muito estranha acontecendo aí, porque os números são muito grandes, né? Entendi. Então, nesse sentido, a gente percebe então que... Assim, você não tem números estatísticos, mas sabe-se que eles são piores do que se imagina. Exatamente, exatamente. É mais grave. Mais grave do que a gente pode imaginar. Quando você fala assim, no Brasil, na América Latina é o quadro pior. E perde só para a Tailândia. Quer dizer, por que o Brasil... Você tem alguma ideia? Assim, por que no Brasil acontece isso? Por que é tão ruim num continente? Porque assim, em termos... A gente faz parte de um continente. Vamos pensar até na América do Sul, deixando a América Central de lado. Aqui tem a Argentina, tem o Paraguai, a Colômbia e tudo. Quer dizer, por que desses países que tem uma formação, não vou dizer igual porque não é, mas enfim, tem uma história, tem todo um contexto assim parecido em termos de colonização e tudo. Por que o Brasil, em tantos outros, mas especificamente nisso que a gente está falando, ele só perde para a Tailândia? Então, eu acho que tem algumas coisas assim que nós podemos assim verificar e perceber. Brasil é um país do turismo. Nós temos aí Nordeste, nós temos o Norte, nós temos algumas facilitações para que haja de fato uma rede que opera a exploração sexual no turismo, tá? Nós temos carnaval.
Então, carnaval é um evento que mistura turismo, mistura a coisa da alegria, mistura a coisa do brasileiro, que é a coisa de aconchegar, da festa, de ficar 3, 4, 5 dias em festa. E essa questão da ritmo. E a exploração da sensualidade, né? E aí, então, você entra com a questão da sensualidade. Então, quando a gente trata de festas que acontecem na rua, festas que são abertas para todas as pessoas, sejam crianças, adolescentes, pessoas com mais idade. Então, Fernando, eu acredito que o Brasil tem esses ingredientes que ele acaba facilitando que haja a vinda de muitos turistas, e aí a gente tem que dizer que não são apenas turistas de fora. A gente não está dizendo agora que são apenas turismo de pessoas que vêm de outros países. Doméstico também exatamente. Envolve... turismo doméstico também. Ele entra nessa engrenagem. Entra nesse cenário, entra em toda essa situação que a gente percebe que também talvez nós tenhamos que perceber o lado da vulnerabilidade social. Porque quando estamos falando sobre exploração sexual no turismo, falamos de adolescentes que também, muitas vezes, elas estão nesse jogo porque elas acabam tendo um retorno financeiro. Que diferente do abuso envolve a questão financeira, quer dizer, envolve a questão do pagamento. Questão comercial, questão que alguém está ganhando, alguém está mobilizando recursos, porque uma coisa é, quando a gente fala da mobilização comercial da pessoa, né, da adolescente que está vendendo o corpo, mas também existe toda uma rede, existe toda uma situação para que esse turista venha para o lugar certo. Então, toda uma rota de turismo, onde vai ser facilitado para que o turista possa ter esse tipo de serviço no Brasil, né? Então, eu acho que são todos esses ingredientes que junto a gente percebe um número tão grande. Essa trilha, ela é, como você disse, né? Ela é de submundo, né? Não é uma trilha clara, né? Ela está na escuridão, como você disse. É como o tráfico de droga nesse sentido, né? Quer dizer, tem todo um esquema. Ao mesmo tempo que quem chega sabe ou é indicado como chegar, né? Exatamente. Coisa, né? Então, quando nós fomos indagados, né, em 2010, no Encontro Renas, um dos nossos irmãos que participou conosco na Renas, levantou a questão. Escuta, está chegando a Copa do Mundo, depois vem Olimpíadas. E aí, o que as organizações sociais estão pensando em fazer? O que as igrejas evangélicas estão pensando em fazer? Interessante que esse irmão é o Ronald, ele é estrangeiro, e ele está atuando na Renas uns 3, 4 anos. Que as igrejas estão, desculpa só, o que as igrejas estão pensando em fazer? A gente vai instalar um telão lá no nosso local de culto para assistir a Copa junto. Assistir a Copa junto em comunhão. Geralmente essa é a resposta. Exatamente. E aí nós olhamos para a cara do Ronald e falamos, Ronald, nós não pensamos o que fazer, mas olha, nós vamos pensar. E aí o que aconteceu, assim, um acolhimento, sabe? As pessoas começaram a olhar o tema violência sexual como um todo. Exploração sexual no turismo, aí a gente entra a questão do abuso sexual intrafamiliar, a questão da pedofilia. E aí perceber que o assunto não é só Copa do Mundo e Olimpíadas. Sim. Mas perceber também que a Copa do Mundo por si só, como um mega evento esportivo, já era uma grande oportunidade para as organizações, para as igrejas e para a rede toda se envolver e propor alguma coisa que fosse um enfrentamento, né? Sim. Então foi dessa forma que nós começamos. Entendi. E aí, por exemplo, para elaborar o projeto Bola na Rede, o que vocês fizeram, quem vocês chamaram, enfim, quais foram os ingredientes para esse... Então, nós tivemos uma coisa muito legal, que eu acho que valeu a pena, e hoje, então, nós já percebemos resultados, que é o seguinte: primeiro dizer que nós não tínhamos como rede, como Renas, não tínhamos uma experiência numa campanha nacional com essa abrangência, como é da Copa do Mundo. E que já existiam pessoas que atuavam na área. Então temos, por exemplo, organizações filiadas a Renas, como Exército de Salvação, Visão Mundial e outras que já têm experiência na área. Bom, vamos perguntar, né? O que vocês fazem? Como é esse trabalho? Aí fomos também para organizações internacionais como o Childhood, que eu citei.
Aí fomos para os conselhos de direitos, porque muitos dos nossos membros de organizações sociais são conselheiros de tutelares, conselheiros municipais de direitos de criança e adolescente. Aí fomos até a UNB, Universidade Nacional de Brasília, porque sabíamos que a UNB estava propondo uma campanha. Então, a nossa campanha Bola na Rede, ela tem um slogan, um gol pelo direito de criança e adolescentes. Então, esse slogan é uma parceria da RENAS com o UNB e Ministério do Turismo. Aí chegamos na Secretaria dos Direitos Humanos, com o Disque 100, que já é um serviço à população, já de muitos anos, né? E então, só voltando um pouquinho, quando o Bregantin perguntou sobre números, vocês se lembram naquela ocasião quando a Xuxa veio a público no Fantástico e falou sobre a questão do abuso que ela sofreu quando criança, né? Um dia depois, o Disque 100 recebeu 285 mil denúncias. E aí, falou, gente, o que é isso? Você coloca o tema num Fantástico e no outro dia todo mundo resolve falar, abrir a boca. Então, Bregantin, voltando a essa questão, o problema é muito grande. Muitas pessoas sofrem o problema e não falam, até um momento que alguém denuncia, né? Até porque também tem pai e mãe envolvido nisso, exatamente, não poucas vezes, né? Que cria uma situação ainda muito mais grave para denúncia. Exatamente. Denunciar meu pai, minha mãe, ou meu irmão, minha irmã. Nossa, essa coisa essa coisa intrafamiliar é uma assim, é um imbróglio, é uma situação muito difícil. Mas o que aconteceu é que então a RENAS foi em busca de pessoas que já estavam atuando. E a partir daí então nós sentamos para fazer as propostas. E as propostas da campanha são muito simples. Então são 3 ações. E uma delas é o dia 18 de maio, que é um dia nacional contra a exploração e abuso sexual de criança e adolescente. Então, para vocês terem uma ideia, em 2011 foi a primeira vez que a RENAS, com a campanha, encampou o dia 18 de maio e fomos para a rua. E fomos para falar, e fomos para as igrejas falar do dia 18 de maio. Muitos de nós não sabíamos que era uma lei, que isso já existia, já tinha muita gente trabalhando com a questão do 18 de maio. E foi assim muito legal, porque nós já estávamos nas 12 cidades-sede através desses representantes RENAS. E o pessoal foi assim para universidades fazer debate sobre o assunto, foi para a rua, e a gente teve uma cobertura da mídia muito interessante, porque nós não fomos atrás da mídia em 2011. 2011, tá. Nós estávamos assim começando a campanha e nós não tínhamos como sair divulgando em âmbito nacional. E acabou tendo uma cobertura muito interessante. A gente recebeu assim informações do pessoal lá de Curitiba, de Cuiabá, de Fortaleza, de Recife, de Manaus, que a mídia acabou indo para saber o que estava acontecendo, né? Então, 18 de maio é a primeira ação. Depois nós temos um mutirão de oração pela criança e pelo adolescente, que já era uma proposta da Rede Mãos Dadas, Bregantin deve lembrar, Rede Mãos Dadas, que participa da RENAS, que é um tempo de oração pela criança e adolescente. Então, desde 2011, a gente vem trazendo o assunto violência sexual contra a criança e adolescente. E as pessoas oram. Então, lá no Vale da Bênção, nós fazemos uma manhã, que é um tempo onde nós reunimos as crianças do colégio, as crianças do abrigo, da creche, e oramos por crianças no Brasil, por crianças no mundo. Então, esse tempo de mutirão de oração também teve um acolhimento muito legal, porque você pode fazer 15 minutinhos na igreja, ou 15 minutos na sua casa, com a sua família, ou então 10 horas, se você quiser fazer um tempo maior. E a terceira ação, que então é uma ação que nós chamamos de vacinação pelos bons tratos. É uma técnica, uma tecnologia que foi desenvolvida no Uruguai, é um sistema Claves, e eles então tratam com o adolescente, eles fazem oficinas com adolescentes sobre a temática. E aí a prática é a seguinte, eles vão fazer vacina. De que forma? Eles vão sair na rua, eles vão na igreja, na IBAB a gente teve a vacinação. O pessoal do Joab, lá com os adolescentes, fez a vacinação. Então ele vai te entregar uma bala, como representando que a criança
ela deve ser respeitada, que ela deve ser tratada com doçura, você tem que saber como lidar com criança, né? Que jamais deixar acontecer situações de abuso, de exploração sexual. Conscientização. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, Débora, que é assim, quando você comentou do 18 de maio, de que há ações que já existem, uma série de... o dia, e aí essa questão assim, a gente não sabia, a gente não sabe. Eu fico pensando, nós temos um problema sério de cidadania, né? De exercício de uma cidadania plena. De quais são os recursos que já existem, quais são as coisas que já estão acontecendo em termos de gerar e de promover a dignidade humana em todos os aspectos. A gente está hoje falando especificamente sobre criança e adolescente, mas assim, me parece que a nossa sociedade de forma geral tem um longo caminho a fazer em termos de exercer uma cidadania responsável, consciente, sabendo o que está acontecendo. Então é interessante. Deixa eu ler um e-mail que chegou da Marina, lá da Holanda, que está ligada aqui com a gente, amiga, dizendo o seguinte: Marina, tem uma filha de 8 anos. Aqui, esses dias, muito se falam das seduções sexuais na internet. Como prevenir nossos filhos para os perigos e riscos que nos cercam, sem amedrontar, no sentido de que a criança passa a se sentir insegura com qualquer estranho? Uma pergunta interessante, né? Não, ótima pergunta da Marina. Ela não é um item, ela é hoje um ingrediente, né? E tem a questão da internet, mas acho que tem outro ponto que ela está falando que eu acho que é interessante, que é da gente não criar. Ao mesmo tempo, você educar uma criança a ela, vamos dizer assim, ter a prudência da serpente e a simplicidade da pomba, quer dizer, de não ser uma criança neurotizada, né? Certo. De que todo estranho é uma ameaça. Mas uma criança preparada. Então, assim, eu acho legal a pergunta da Marina. Marina é assistente social. Assistente social, que joia. Lá na Holanda. Então, porque nossa. Primeiro, Marina, a campanha, você vê, ela vem com 3 ações fáceis de lembrar: dia 18 de maio, mutirão de oração, que é o primeiro final de semana de junho, e a campanha de conscientização, que é a vacinação pelos bons tratos. Só que, em paralelo, esse tipo de pergunta começou a chegar para nós. Escuta, mas eu aqui dentro da minha casa, como é que eu lido com a situação com meu filho? Dentro da igreja, dentro da escola, dentro da organização social que eu atuo. Então, foi lançado uma cartilha, que é uma cartilha de política de proteção à criança. Essa cartilha, queria até ver, Fernanda, dá para você mostrar? É uma parceria da PEP Network e da Junta de Missões Nacionais. Junta de Missões Nacionais. O Dani, dá para abrir a do Brega aqui? É essa aqui, ó. Essa daí. Então, o que essa cartilha tem de interessante para nós? Olha só, é uma política de proteção para que os pais comecem a falar sobre o assunto, como abordar esse assunto, que o Fernando falou, que você vai neurotizar a criança, agora não pode mais sair na rua, não pode ter mais amigo. Não, como abordar o assunto e de que forma inteligente a criança, ela mesma ser protagonista da própria segurança. Tá? Então, essa oficina que eu falei do Claves tem muito a ver com isso. Eles vão treinar a criança para que ela fique esperta, para que ela abra o olho, para que ela entenda o que é uma sexualidade sadia e o que é uma sexualidade abusadora. A outra cartilha que tem é a política de proteção para organizações sociais. Então, lá no Vale da Bênção, nós já desenvolvemos essa política. Toda pessoa que entra, que vai trabalhar conosco, ela passa a fazer parte ali, né, do grupo de pessoas que trabalham conosco, ela lê a nossa cartilha e ela assina, que é uma política de proteção. O que o Vale da Bênção entende de proteção à criança nessa área de questão sexual. E a outra é uma cartilha para igrejas. Essa eu acho assim muito legal. A própria igreja, saber como ela está lidando com isso ali dentro do ambiente. Será que a criança, quando vai à igreja, ela está tendo um ambiente seguro? Né? O pai e a mãe estão lá assistindo o culto, participando do culto, e a criança está com um adulto, está com outras crianças, com alguém está sendo responsável por ela. Então, quais medidas a igreja tem pensado a respeito de quem é o voluntário que cuida da criança, quem é o voluntário que ensina a criança? Então,
Nós temos aí, isso está tudo disponível no nosso site, o pessoal pode baixar. Esse material, ele está no site? Está no site. As 3 cartilhas, inclusive essa aqui do Bola na Rede. Isso. Essa cartilha do Bola na Rede foi lançada agora, no Encontro Nacional em Fortaleza. Uma cartilha, assim, muito pedagógica. Serve tanto para pessoas que atuam diretamente com crianças na igreja, educadores, professores, pais. O próprio adolescente pode ler essa cartilha. Aí nós temos uma parte de legislação. O que a lei diz sobre esse assunto? O que crime que é? Quer dizer, é crime. Caracterizado. Exatamente. Caracterizado como crime, né? Caracterizado como crime. Débora, vocês sabem ou também atuarão, ou sabe se há alguma atuação sobre isso nas escolas, por exemplo, do Brasil, pensando nesse... que, vamos dizer, a clientela está na escola, né? Além de estar em casa, na igreja, etc. Mas durante a semana essa clientela está na escola. E muito de sedução entre crianças, meninos e meninas acontece na escola, no trajeto casa-escola, né? Que é um trajeto não necessariamente seguro quanto alguns pensam, até mesmo no que diz respeito aos transportes, né? Quem transporta criança, etc, etc. Quer dizer, vocês de alguma forma chegam lá, tem alguém chegando? Olha, é nosso sonho. Nosso sonho é que essa campanha pudesse se multiplicar e viralizar, ir para as escolas, ir para todos os ambientes. Agora, de que forma? Nós gostaríamos de que essa cartilha fosse disseminada, muito disseminada, as pessoas pudessem utilizar, né? Ela por si só, ela lê a cartilha e ela percebe que ela pode dar uma palestra, uma aula, um professor tem uma aula de 1 hora, ele pode tirar 3 minutos, 5 minutos para falar sobre o assunto, né? Então a gente tem esse sonho. Você falou de um diálogo que existe com a Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria de Direitos Humanos, Ministério da Turismo. Pessoal da UNB. Isso. Por exemplo, com a Secretaria de Educação é possível tentar estabelecer uma relação, um diálogo em termos de tornar acessível, né, para a Secretaria de Educação, por exemplo? Não, é possível. Inclusive, essa técnica que eu falei de vacinação pelos bons tratos, no Uruguai se tornou uma política pública. Então, no Uruguai, isso que a gente sonha que aconteça no Brasil, né? Já se tornou política lá. Então, quer dizer, lá é obrigatório que as escolas tenham aulas, tenham oficinas, tratem o assunto. Alguns, de alguma forma, chegaram aos instrumentos políticos, né? Porque só se transforma em política pública quando chega, né, esses instrumentos na esfera política e alguém interessado do bem coloca isso em Agora, o que a gente vê é assim, nós temos que reconhecer que, infelizmente, o nosso trabalho de cidadania, como você falou aquela hora, Fernando, ainda nós estamos aprendendo, né? Porque chegou a Unicef para nós, através da Visão Mundial, através do Wellington, e chegou para a RENAS e para a Rede Mãos Dadas, num diálogo, exatamente, num diálogo interreligioso. O que as igrejas evangélicas estão fazendo na área de proteção de criança e adolescente, na área dos direitos, defesa de direitos de criança e adolescente. A Unicef ficou encantada com esse material. Ela falou, gente, eu não sabia que a igreja evangélica tinha um material como esse. E uma atuação. E uma atuação como essa. Então, assim, temos que reconhecer que a atuação como RENAS, por exemplo, é 10 anos. Mas como campanha é 3. Nós só estamos há 3 anos trabalhando com essa temática. Graças a Deus, nesses 3 anos, conseguimos produzir esse material. Graças a Deus, pelo PEP Network, que olha que trabalho belíssimo que eles fizeram, né? Mas acabaram de lançar a cartilha. E a RENAS também acabou de lançar essa cartilha. Agora, se nós formos procurar outras ações positivas em igrejas evangélicas, nós vamos achar muitas também. Então, para mim, o que falta é você colocar isso, você conseguir viralizar, você conseguir colocar isso na mídia, você conseguir fazer com que a tua abrangência se torne de fato uma abrangência que extrapole a organização, extrapole a igreja, que essa coisa vá mesmo como uma política. Então, esse tem sido assim, uma reflexão que a RENAS tem feito. E aí? Acabou Copa do Mundo, acabou Olimpíadas, e aí? Como é que vai ser?
Então vai ser que a gente tem que lidar com esses assuntos de uma forma mais madura. Esse site ele já está disponível. Já está disponível. Construído e pode ser divulgado. Isso aí. Da Marina. Tá. Que ela está replicando aqui a sua colocação. A nossa interlocutora. Exato, está interlocutando, né? Como ela costuma fazer, isso é muito legal. Estou perguntando Marina, porque a minha bom filhinha... que você faça contato com a Débora, acho que vocês têm coisas em comum. Legal. Porque a minha filhinha, Aisha, uma vez disse a um amigo meu, né, da Marina, que ela não conhecia, e que estava no Skype: não posso falar com você, porque você pode ser um sedutor de crianças. Olha só! É interessante. Aisha é uma menina muito inteligente. Agora, a gente estamos aí com quase Fernando, um pouco mais de 10 minutos. Eu queria... Diga. Não, eu queria assim, que a gente conversasse um pouquinho mais sobre o Bola, né, sobre esse projeto, pensando... O que eu queria assim, era que a Débora falasse um pouco mais sobre esse terceiro movimento, que é essa vacinação, que eu achei interessante ser chamado de vacinação, que é pelos bons tratos, com prevenção, né, para que não aconteça. Conscientização, prevenção, isso mesmo. E assim, como é que isso pode cair no chão da vida, né? Seja até a partir de algum militante na rua, na sociedade de amigos, e extrapolar para as comunidades, para a igreja, enfim. Tá. Vocês estão de alguma forma preparando pessoas, capacitando. Isso aqui está disponível, quer dizer, as pessoas podem acessar, não no site, mas ter esse material impresso, em mãos, enfim. Físico, né? Bom, então deixa eu falar rapidamente sobre o Claves e falo como também as pessoas nas igrejas podem se envolver com a campanha. Porque a gente tem, a campanha vai, julho de 2014, a gente vai estar aí na Copa do Mundo, né? Então falar um pouquinho sobre isso. Mas vacinação, a pessoa pode entrar no site que é o Claves Brasil. O que é Claves? O Claves Brasil é exatamente a metodologia, é a organização que trouxe para o Brasil a metodologia da vacinação pelos bons tratos. Claves é uma sigla. Isso, é uma sigla, tá? Então claves.org.br, vai acessar, lá ela vai encontrar um grupo de pessoas que estão capacitadas para fazer uma oficina na igreja, na escola, na organização, tá? Então, como eu falei, nós tivemos na IBAB, tivemos um desses articuladores, facilitadores do Claves, que foi e ministrou durante um final de semana, sexta, sábado, domingo, os adolescentes fizeram essa oficina, então eles foram capacitados. Lá no Vale da Bênção nós já fizemos uma vez, a Rena São Paulo também já promoveu uma capacitação dessa aqui em São Paulo. Entendi. Então, como que a pessoa... Bom, eu estou interessada nesse assunto, eu vou entrar no site, vou tentar descobrir com o articulador como que leva essa oficina para a igreja, para a escola, para a ONG, tá? Bom, de que forma as pessoas podem se envolver um pouco mais com a campanha Bola na Rede? Nós temos o objetivo, nessas 12 cidades sede da Copa do Mundo, nós queremos estar envolvidas com igrejas, tá? Porque naquela história que nós fomos tratar com os conselhos de direitos, com o UNB, com a Secretaria de Direitos Humanos, a gente percebeu que esse pessoal estava bem à frente que nós, o pessoal já estava caminhando. Sim. Quem não estava sabendo muito bem do assunto era justamente nós como igreja evangélica. Então a gente teve um olhar um pouco mais específico para as igrejas e para dizer para os pastores, olha, estamos aqui, o assunto está aqui e a igreja pode fazer alguma coisa. Desculpa interromper, mas é uma provocação que eu entendo que tem uma ressonância aí fora. Quando você está falando de igreja evangélica, de que igreja que nós estamos falando? Nós estamos falando de igrejas engajadas, militantes no que diz respeito à cidadania, ou você inclui também essas igrejas midiáticas que me parece não estão assim tão preocupadas com cidadania, até por conta do modo como agem, enfim. Quais são as igrejas que estão envolvidas? Não necessariamente denominacionais, né, mas assim, que tipo de igreja é essa? A igreja que ouve esse apelo, que se aproxima da campanha, é a igreja, eu poderia dizer, com prática cidadã.
É a igreja que está preocupada além templo. É a igreja que está preocupada além culto. É a igreja que está preocupada em promover a paz ali fora do muro da igreja. Então é essa igreja que tem que ser aproximado. E nós temos então assim aberto a nosso espaço para receber pastores ou um membro da igreja, um líder de jovens, de crianças que quer conhecer um pouco mais. Então entra no nosso site também. Nós temos articuladores nas 12 cidades sede. Acontecem reuniões com as pessoas que estão interessadas no assunto, né? Quais são algumas ações, Débora, assim, só para exemplificar e talvez para quem está ouvindo entender, assim, tem os articuladores, tem as cidades sedes, quais são alguns passos que são dados? O que acontece exatamente pensando em 2014? Estou tentando falar agora do projeto Bola na Rede em termos assim mais concretos. O que é proposto? Para quem, vamos dizer, está ouvindo, ou quem pegou o material e fala, poxa, eu queria me envolver de alguma maneira. Quais são algumas ações que acontecem? Então as ações são assim, a pessoa pode ter ação na própria igreja, no próprio núcleo, tá certo? Então ela vai, por exemplo, saber, olha, eu quero trazer uma oficina de vacinação aqui para minha igreja. Eu quero participar do 18 de maio, então vamos pegar o 18 de maio. É um evento público. Então esse evento você sai. Então agora a Rena São Paulo promoveu o 18 de maio de 2013 na frente, na escadaria do Teatro Municipal. Foi a coisa mais linda que eu vi. Igreja, eram membros de igreja que estavam lá. Tinha mais de 20 igrejas representadas, organizações e jovens. Tinha 2 moças do Mackenzie. Elas abriram a Bíblia, leram um texto bíblico lá nas escadarias do Teatro Municipal e falando que o Deus é um Deus de justiça, né? Então, de que forma a pessoa pode estar conosco? Ou ela vai estar fazendo alguma coisa dentro do próprio local da igreja, ou ela vai estar, então, saindo. Por exemplo, dia 18 de maio é um dia bastante interessante. Agora, é claro que para o mês da Copa, nós já temos aí algumas atividades sendo preparadas em parceria com outras organizações, Jocum, Exército de Salvação, são organizações que já têm toda uma trajetória, Atletas de Cristo. Estratégias. Eles estão conosco, são parceiros nossos, têm estratégias, né? E já atuaram em outros mega eventos esportivos, outras Copas do Mundo. Então também a pessoa pode se aproximar dos grupos para ser um voluntário, para trazer o grupo de jovens, para estar atuando de alguma forma nesse julho de 2014. Tá? Então, nós como entrar em contato? Entra no Face do Bola na Rede, você pode também procurar no próprio site, manda um e-mail, e aí dessa forma você vai poder estar conhecendo melhor a campanha e se envolvendo melhor também. Então nós temos aí a segunda cartilha. Nós temos aí o site do Bola na Rede, www.bolanarede.com.br bolanarede.org. Isso. Tem o Renas, o Claves, www.claves.org.br e renas.org.br. Então são 3 sites que qualquer um dos que estão vendo e ouvindo acessar vão ter essas informações. Isso aí. Ótimo. Então, o que a gente quer com tudo isso? Que a Copa do Mundo, ela seja, Bregantin. Disque denúncia? Disque 100. Disque 100. Então, Disque 100 é uma parceria com a Secretaria de Direitos Humanos. Nós divulgamos em todos os nossos materiais o Disque 100. É uma ferramenta. A pessoa pode fazer uma denúncia anônima. Então ela tem que utilizar esse meio. Então nós temos que levar para dentro das igrejas, das organizações que já existe, já é uma política pública. Então nós temos que usufruir disso. E agora, o que nós queremos como igreja, como Renas? Nós queremos uma Copa do Mundo alegre, feliz e que seja de festa. Mas que seja de festa para todos. Responsável, né? Uma Copa do Mundo responsável para todos, seja para o adolescente classe média, seja para a criança, para o adolescente que está numa condição de vulnerabilidade, que mora numa comunidade, num lugar violento. Ele tem direito a ter uma Copa do Mundo alegre, ele tem direito de ter uma Copa do Mundo festiva.
Então, esse é o nosso grito, que seja direito de todos, e não só para alguns. Você falou em grito, a gente lembra do mote do pessoal da Rede Fale, né? Isso, Fale são parceiros nossos. É verdade, fale em favor daqueles que não têm voz. Na capa dessa cartilha da campanha do Bola na Rede tem um versículo que eu queria ler, que eu acho que ele tem tudo a ver com o que vocês têm proposto fazer e têm feito. Aprendam a fazer o que é bom, tratem os outros com justiça, defendam os direitos dos órfãos e socorram os que são explorados. Isso mesmo. Profeta Isaías, no primeiro capítulo dele. Quando você respondeu lá pro Brega essa questão da igreja e tal, né? Qual é a igreja? Eu acho assim, tem a igreja de Jesus que está por aí, né, Débora? Ela está esparramada e eu acho que é essa daí, viu, Brega? Deus sabe quem é o povo dele, Deus levanta o povo dele. Gente séria, para né? fazer a sua obra a igreja e gritar e clamar pela justiça. É a igreja que segue Jesus de Nazaré. Jesus andava por toda parte fazendo bem. Isso. Então é essa igreja que anda por toda parte fazendo bem, sinalizando o reino de Deus, a justiça. Sobretudo aos pequenos, né? Aos Exatamente. pequeninos. Só para lembrar quem está nos vendo e ouvindo, que a Débora está falando de renas, ela cita renas várias vezes. Daqui a pouco vai sentar aqui na cadeira da Débora, o nosso querido Tércio Freire. A partir de 5 horas. A partir de 5 horas, e o Tércio vai falar muito mais sobre renas e o que porque alguns talvez estão ouvindo a Débora falar renas. Quem que é essa? É uma pessoa? O que é rena? Talvez vocês devem ouvir aquelas brincadeiras, né? Bom, na verdade, mas é Natal, Papai Noel, vocês estão vendendo renas, na verdade, alugando renas. eu me segurei para falar menos, né, de renas, porque a gente sabe bem o que é, né? Porque o Tércio daqui a pouco vem para a gente poder aí então falar, e certamente uma plataforma para acesso, para alavancar, eu diria assim, que dezenas de iniciativas e ações que estão acontecendo pelo Brasil afora, e que não poucas vezes passa desapercebido, é correto? Despercebido por muitos, né, que acessam as mídias todas. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Débora tem tudo a ver com isso, mas nós vamos usar o Tércio para dar as informações. Então fica com a gente até daqui a pouco, 5 horas. Inclusive, né? Bregatinho, falar que o Tércio ele é atualmente coordenador da Rena São Paulo, e a Rena São Paulo está bastante envolvida com a campanha Bola na Rede. Então o pessoal que é de São Paulo quer entender melhor, puxa, como é que fala, onde é que se reúne, quando que eles falam sobre esses assuntos, campanhas e tal. Então ele pode trazer um pouquinho de informação sobre isso. Ó, Edmilson de Vitória, Espírito Santo, mandando parabéns para você, Brega. Brega, esse aniversário hoje. Dizendo que tá lá tomando café quentinho, desfrutando um assunto tão importante. E é importante. Obrigado, o que eu acho, assim, mais uma vez eu queria só enfatizar isso, porque quando a gente fala em Copa, a gente estava falando um pouquinho antes, né? Acho que são dois olhares. Depois de junho passado, com todas aquelas manifestações e tudo, eu acho que a Copa do Mundo no Brasil ganhou outros olhares. Um é essa questão do brasileiro gostar de Copa, da festa e do futebol e tudo mais. A outra é toda essa crítica social que é feita em cima do tema da Copa, dos estádios, do custo disso tudo, da situação do Brasil. Acho que o Bola na Rede ele traz ainda um outro tema ligado à Copa do Mundo, que é o que acontece no submundo da Copa do Mundo, que não é agora assim os desfalques financeiros, os superfaturamentos de estádios, essa coisa toda. São crianças e adolescentes sendo abusadas, sendo exploradas. Exato. Né? Talvez há um escândalo. E é um grito e um gemido silencioso. Né? E que acontece assim com uma brutalidade tamanha. Fernando, então, você tá, desculpa, assim, hoje por conta até do meu aniversário, eu tive a alegria de receber lá na casa dos meus pais os meus 2 sobrinhos netos, né? E a minha sobrinha neta, ela está com 8 anos de idade, né? É uma princesa. Ai, meu Deus. E assim, nós estávamos falando aqui, eu estava lembrando, quer dizer, que mundo é esse que de repente uma menina como a minha sobrinha neta de 8 anos
é explorada nesse circuito, esse submundo, né, que é tão mais escandaloso, né, do que o os que milhões vem de dólares na mídia. Exatamente. E é o que o Fernando falou, silenciosa. Eu fico imaginando a Dudinha, essa minha sobrinha, vivendo um processo desse. Então, assim, estou dizendo isso para que aqueles que estão conosco aqui e que de alguma forma se envolverão nisto, que pense o seguinte: os números são graves, mas pense o seguinte: se você puder interromper um processo de sedução e de assédio a uma criança, você já ganhou o mundo. Exatamente, já fez. Que na economia do muito Senhor, bem. uma vida vale um mundo, e uma criança vale o universo todo. Então, assim, entra nesse negócio, nem que for para uma situação, para pegar o telefone e denunciar uma situação. Pronto. Exatamente. Dica do Tony lá de Campinas, chegou agora. O site da Claves é clavesbrasil.com.br. .com? Ele colocou .com então aqui. tá. Então pode ser que ele até já entrou lá. Pode legal. ser. Talvez obrigada. Mas legal, Tony, obrigado. O Renas e Bola na Rede é .org. Tá joia. São mais da Débora, a gente queria agradecer pela sua primeira participação no Papo na Rede. Joia. Tomara, primeiro. Olha, e já quero fazer um convite para vocês. Débora é multi... Né, que nem o Bombril, né? Multitarefa, pode usar ela para outras coisas. Então, mas é o seguinte, olha, seria ótimo receber vocês no encontro da rede Renas. E quem sabe vocês fazer esse bate-papo com outras pessoas envolvidas na Renas. Olha, seria um prazer. Papo na Rede. Papo na Rede. Papo na Rede. Renas. Aí pronto. Aí, perfeito. Papo na Renas. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Um abraço a seu pai, seu irmão, Obrigada, Jonathan Júnior. Está com a igreja aqui, né? Continua, né? Continua. Querido, dá um beijo na família, no seu marido Elias. Obrigada, amigo, Brigantinho. Irmão querido. Gente boa. É isso aí. Boa de Deus, né, Fernando? Pessoal, daqui 15 minutos a gente volta ao vivo com o Tércio aqui para falar tem um bolo aqui, mas só cantar parabéns agora, Brigantinho. Até mais, gente. Tchau, gente. Beijo. Joia.